Uma vez você contou que você preferiu juntar o primeiro milhão para depois pagar suas dívidas. Não é o natural. Por que você escolheu fazer assim? Eu já devia há muito tempo. Eu não sabia quanto porque eu era aquele cara que não olhava mais aplicativo do banco, entende? Eu sabia que eu devia 2 mil para um, 15 para o outro, devia um dinheiro para a sogra, devia um dinheiro para o banco que eu já não sabia mais quanto era porque tinha um valor que eu sabia que eu não ia pagar e sabia que era um juro absurdo e na minha cabeça o dia que eu tivesse dinheiro eu ia fazer um acordo com aquilo e o tempo foi passando, algumas contas foram caducando, eu fui aquele brasileiro que algumas dívidas prescreveram porque passou mais de 5 mil reais, isso quando eu tinha ali 25, 26 anos e a coisa foi passando, eu só fui dar certo mesmo por volta de 33 ou 34. Então eu passei uma vida meio endividado ali, e trocando cheque e aquele rolo. E chegou uma hora que eu de fato consegui desejar ver 1 milhão na conta. Só que eu só ia conseguir aquilo se eu não pagasse as pessoas. Ah, mas você é caloteiro. Não. Eu já não estava pagando, eu já estava adiando. Só que acho que foi pra mim, cara, aquilo, sabe? De deixa eu ver o dinheiro. Tanto é que eu me lembro até hoje, foram 1 milhão e 60 e poucos reais que eu vi na conta pela primeira vez. Eu sabia que quando eu começasse a disparar os pagamentos, aquilo ia evaporar. Então você não era milionário. Não era sobre ser milionário. Era sobre ver algum resultado positivo. Eu passei muito tempo na pior. Para mim era a pior. E por que era a pior? Porque eu acreditava que eu poderia ter uma vida melhor. E que hora que eu fiquei com medo, ô Felipe, foi quando eu parei de acreditar que eu poderia ter uma vida melhor. Foi quando eu aceitei o Natal chegar e eu não dar um presente bom pros filhos, o Natal chegar e eu não viajar. E eu sou de Brasília, então Brasília é uma cidade super chata final do ano, porque todo mundo é de fora e todo mundo viaja. E foi dando aquela coisa do aceita esse fracasso. Eu acho que eu precisei de alguma vitória significativa e naquele momento eu botei na minha cabeça que eu ia ver 1 milhão na conta. Eu tinha começado a ver um dinheiro passar, mas assim, só passava. Sabe aquela coisa do dinheiro passar na conta e não ficar? Teve uma época da minha vida que ele nem passava na conta, eu tinha que pagar ele e receber de você, eu já mandava depositar na conta dele. E eu decidi que eu queria ver 1 milhão na conta. Foi uma vontade assim, eu vou ver 1 milhão na conta, custe o que custar. E fez diferença. Depois que eu vi 1 milhão na conta, a sensação foi, o jogo mudou. O jogo não tinha mudado ainda, mas o jogador já tinha mudado completamente. Depois que eu fiz o meu primeiro milhão, eu fui zerar minhas dívidas 1 ano depois, mais ou menos. Aí eu fui descobrir o tanto que eu devia. Qual conselho você daria para essa pessoa que passou uma vida numa dívida e parou de acreditar? Teoricamente, aquela pessoa que acreditou muito, se esforçou muito, já às vezes já está na casa dos seus 40 anos já e não vê mais um final feliz na vida, como aconteceu com você. Eu não daria conselho, eu daria uma explicação. Toda dívida material esconde um débito emocional. Essa pessoa parou de acreditar não é porque ela não conseguiu nada, é porque ela já entendeu que se ela conseguir vai piorar, vai ficar ruim. Meio que ela jogou a toalha, foi o que eu fiz lá atrás, eu tinha jogado a toalha. Mas aí eu comecei a entender essa coisa toda da dependência emocional. Eu comecei a olhar as pessoas e eu comecei a perceber que algumas não gostavam tanto de mim. Eu comecei a perceber que outras continuariam gostando de qualquer jeito. Eu percebi que algumas talvez fosse melhor que não gostassem tanto de mim. Nossa, que frieza! Foi uma frieza consciente, a sua foi inconsciente. Você se endividou em 300 mil reais para ninguém te ligar. Porque se você não tivesse se endividado, você ia ter que socorrer um monte de gente. E quando você se endividou, você ficou sozinho. E foi bom, porque nesse momento ninguém te ligou. Se te ligasse, ia ter que te dar dinheiro. Entende? Você estava se protegendo das pessoas que você ama e das pessoas que te amam. Lembra da frase? O fato de alguém te amar não impede essa pessoa de te fazer mal, mesmo que não seja por mal. A sua dívida era para se proteger das pessoas. A minha era para prender as pessoas. Essa pessoa que você está citando aí, de repente chegou aos 40 e se endividou e não acredita mais, ela só precisa entender. A dívida que ela carrega hoje é para se proteger das pessoas ou é para prender as pessoas? Se é para se proteger, existe uma forma melhor. Se é para prender, aí a gente precisa entender. Por que você está precisando prender as pessoas? Porque na idade que você tem, seu pai precisa cuidar de você, sua mãe precisa cuidar de você, sua sogra precisa pagar suas contas. Se eu estivesse sentado, eu não ia gostar de ouvir isso, mas eu precisava ouvir. Teria sido bom ouvir. Eu teria encontrado as respostas que eu buscava. Então eu faço o que eu faço hoje para dar para as pessoas que precisam das respostas que eu precisava, a clareza
que eu precisava. Porque depois da clareza vem a coragem, depois da coragem vem o avanço. Qualquer brasileiro hoje, não importa a idade, profissão, se está num bom momento, se está num momento ruim, se já teve um momento bom, se nunca teve um momento bom, qualquer brasileiro hoje que aumentar a permissão, olhando para esses pontos que a gente mostra, vai ganhar mais dinheiro. Qualquer um, isso eu posso garantir.